Boa tarde. Boa tarde. Olha quem está aqui, Yasmin. Tânia, oi, Tânia. Oi, lindeza, Mag. Como você tá? Saudades de você. Meninas, hoje a gente vai ter uma live com a Renata. Eu tô esperando a Renata entrar também, Vanessa. Ai, que alegria ver vocês, pessoas queridas, aqui. Vocês me escutam bem? Muito bom. Tô esperando a Renata entrar. Aí entrou para ela participar. Boa tarde, Amanda. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é como utilizar óleos essenciais. Um assunto básico, tá? Mas de extrema importância para quem quer começar nessa jornada perfumada dos óleos essenciais. Vou a citada de hoje e vocês vão conhecer essa preciosidade chamada Renata. Olá, boa tarde. Tá boa, Séries? Eu tô ótima, e você? Também. Todo mundo consegue me ver? Porque assim, eu tô estreando aqui nesse Instagram, nessa live. Queria um filtro, não sabia colocar. Enfim, vamos ao que interessa. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui no meu perfil. Gente, muito tempo que eu não faço live aqui no perfil, então agora eu quero voltar com as lives todas as quartas-feiras, meio-dia, trazendo sempre assuntos relacionados a essa vida holística. Aromaterapia, florais, yoga, meditação, tudo que a gente precisa para a gente ter uma vida mais saudável de forma integral. E hoje eu trouxe a Renata. Renata é consultora de bem-estar da doTERRA. Junto comigo, eu faço parte da equipe dela, que é uma equipe maravilhosa. E a gente vai conversar, então, como eu estava explicando para vocês, sobre o uso de óleos essenciais. Como que a gente faz para usar os óleos essenciais? Porque a gente vê muito sobre óleos essenciais, mas às vezes a gente fica perdida na hora de saber como utilizar esses óleos. E tanto as consultoras de bem-estar quanto os aromaterapeutas ajudamos, né, você a trilhar esse caminho maravilhoso e perfumado utilizando, e vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Mas antes eu queria que a Renata se apresentasse um pouquinho e contasse um pouquinho da história dela, de como que os óleos essenciais entraram na vida dela. Bom, vamos lá. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Então, eu a vida inteira eu fui de eventos e no mercado de luxo. E hoje eu falo que eu trabalho com o luxo dos óleos essenciais, que foi a melhor troca que eu fiz da minha vida, sair da alopatia para os óleos essenciais. Como que eu conheci? Eu conheci assim, eu não realmente assim, eu confesso para vocês que eu não conhecia os óleos essenciais. E foi numa conversa com um amigo, eu falei assim, gente, eu não estou dormindo, estou tomando remédio pesado para dormir, eu estou numa crise de pânico, que foi logo no começo da pandemia. Eu achava que quando eu saísse de casa, o pouco que eu saía para ir à farmácia e ao supermercado, como minha mãe estava em casa, eu achei que eu traria a doença para ela. Então eu comecei a pirar. E aí foi que ele falou assim: nossa, minha mãe trabalha com os óleos essenciais e eu passei a dormir e tudo mais. Falei, não, eu quero conhecer. E assim foi. Aí eu logo comprei a minha farmacinha natural, né? Enfim, aquele kit todo da doTERRA. E eu passei a usar, eu larguei realmente o remédio pesado, né? Que eu estava tomando que era o Rivotril, que eu tomava para dormir, e eu saí da crise de pânico. Então, foi a querida Gilda Palermo, que hoje foi ela quem me convidou e que eu faço parte, nós fazemos parte da equipe dela. Então, foi assim que eu introduzi os óleos essenciais na minha vida.
Gente, é outra história quando a gente sai de um remédio, né, tarja preta, para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida só com produtos naturais. Então, realmente, a gente pode considerar que você saiu do mundo das joias para o mundo de outras joias muito mais preciosas, Né? porque eu vejo também os óleos essenciais como verdadeiras joias presentes da natureza. Uhum. Hoje a gente vai falar então sobre os principais usos de óleos essenciais, que é a via aromática, a via tópica e o uso interno dos óleos essenciais. E para começar, a gente vai falar sobre a via aromática. E aí, quem tem óleo essencial aí, quem já usa, eu queria convidar para fazer uma inalação consciente de óleo essencial, uma forma bem simples da via aromática para vocês fazerem também. Então, Esse ó, é meu já separa escolhido. aí um olhinho. A Rê escolheu o frankincense, que é o olíbano, né? E eu escolhi o hortelã-pimenta, porque hoje eu realmente estou precisando de hortelã-pimenta. Como que a gente faz essa inalação? A gente pinga uma gotinha na mão e aí a gente espalha sem precisar esfregar muito. A gente esfrega devagarzinho e leva a mão em concha para frente do rosto. Inspira profundo pelo nariz e solta fora. Tem gente que gosta de soltar pela boca, mas eu sou professora de yoga. Professor de yoga tem dificuldade de respirar pela boca. Então a gente inspira profundo e expira. O hortelã-pimenta, ele ajuda a limpar pensamentos. Então aqui, ó, a gente já vai sentindo desanuviar. A gente já vai sentindo limpando. Nossa, ele Muito bom. E abre, aí você né? pode Peppermint fazer, abre todas as vias aéreas, né? Os olhos abre. ficam brilhando assim, né? Exatamente, traz energia, disposição, limpa as vias aéreas. E eu gosto muito, principalmente agora esses dias que o Leão tá gripado, eu também tomei gripada, vocês podem escutar ele aí de fundo gritando, porque ele tá super enjoado por causa dessa gripe, mas é assim, gente, vida de mãe ao vivo. Só mais uma. É. E o frankincense, por sua vez, que é meu óleo, acho que de alma, de coração, de tudo, ele é aterrador, ele te traz para o aqui e agora, sabe? Eu acho que é o óleo da verdade. Então, é assim, eu tenho eu de falar no. Todo mundo acho que tem um óleozinho que se identifica mais, né? E o frankincense, para mim, é assim, só de eu falar nele, eu arrepio toda, sabe? É uma conexão inexplicável. Então, não vai para menos que foi esse que Jesus ganhou, né? Então, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu amo também esse óleo, gosto muito, muito, muito. Ele é excelente também para quem faz meditação. Meditar com esse óleo essencial vai te fazer se conectar mais É verdade. profundamente com você mesma. É uma excelente opção. Então, essa é uma das opções de via aromática que a gente tem. A inalação consciente. Você inala na própria mão. A única coisa que a gente tem que observar é que se for um óleo essencial cítrico, né, de fruta, a gente lava as mãos para não expor ao sol, porque pode aí, sem querer, às vezes manchar a pele. Então, se É. for óleo cítrico, a gente sempre lava as mãos depois de fazer, os outros não precisa. E quando termina, eu gosto de passar assim, ó, na nuca. A gente passa assim na nuca um pouquinho e pronto. Você já vai sentir os efeitos imediatos do óleo essencial por essa via aromática. Outra forma de fazer a via aromática é através do colar difusor. Existem uns colares que você pode utilizar e você pinga as gotinhas e é como se fosse um difusor individual, né? Só você vai sentir aquele cheiro. Então é bom para sair na rua, para, por exemplo, coisas chatas, fila do banco. Você pode ou inalar na mão ou inalar no seu colarzinho. Como tem muita gente ao redor e você não quiser ficar assim, né? Cheirando na mão para as pessoas não pensarem que você ficou doido de repente, você pode discretamente ficar usando o seu colarzinho para você lidar com essas situações, porque fila de banco às vezes demora muito, ou em viagens que você não quer ficar sem utilizar os seus olhos durante o dia, mas você está caminhando pela praça, conhecendo pontos turísticos. Então eu gosto muito do uso do colar difusor para esses momentos, E tá? hoje existe, desculpa, Séries. E hoje também existe umas pulseiras, tem uns de silicone. Hoje, sim, são várias opções que a gente tem aí no mercado que servem como esses difusores pessoais, né? E aí, como você falou mesmo, em fila de alguma coisa, às vezes a gente está num ambiente público, e aí a mão, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia,
né? A mão a gente nem sempre está super higienizada naquela hora. Então, esses colares, essas pulseiras ajudam, né? Nesses momentos externos que a gente está fora, né? Isso, é excelente dica, porque às vezes até para botar embaixo da máscara o colar é mais fácil, porque para você fazer a inalação na mão, às vezes com máscara e não tem certeza se a mão tá limpa, É. com certeza é uma boa opção. Existem também outras formas de uso aromático, que é o aroma stick. Eu não sei se vocês são da época que existia tipo um Vick, que tinha tipo um negócio assim comprido que você coloca no nariz e cheira. Uhum. Isso também dá para fazer na aromaterapia. A gente consegue colocar os óleos essenciais nesse equipamento, né? Que é um cilindro, assim, de plástico, que dentro tem um algodão. E você consegue ter um inalador pessoal também, como se fosse esse antigo Vick. Nem sei se isso existe mais. E você Eu acho que coloca nas existe. narinas e inala. Existe, né? Acho que Aqui eu existe, nunca sim. vi. Isso Então também é também interessante. é uma excelente opção. Isso você pode aprender a fazer em casa, você pode comprar em qualquer loja de aromaterapia. No Brasil vende bastante. Esse chama Aroma Stick. E você usa o Aroma Stick, leva na bolsa, também é uma ótima opção, além do colar. E também temos o difusor de ambiente, É. que eu acho que é o mais conhecido, que todo mundo usa. Quem me segue aqui no perfil vê que eu Olha não aqui, fico sem. que Aí, ó. tal? Esse é o difusor de ambiente e eu queria que a Renata contasse para a gente quais são os pontos importantes que a gente precisa observar na hora de comprar um difusor, porque difusor existem muitos, mas é importante a gente prestar atenção em pequenos detalhes para a gente fazer a melhor escolha, até mesmo para não comprometer a nossa saúde. Até porque, assim, realmente, a gente encontra no mercado de R$ 50 até, sei lá, R$ 500 ou mais, né? Então, eu acho que esse realmente é um cuidado que a gente tem, porque se a gente está usando, por exemplo, um óleo essencial tão puro como o da doTERRA, e aí você não ter o cuidado na escolha de um difusor, pode comprometer a sua saúde. Porque a maioria desses difusores, eles são feitos de plástico, desses que são feitos como, por exemplo, o nosso Tupperware, que são feitos de bisfenol A, que é aquele BPA, também conhecido BPA, que vem do petróleo. E isso faz um mal muito grande para a nossa saúde. Então, não adianta a gente colocar um difusor, um óleo essencial puro, como o da doTERRA, né? E usar um difusor de má qualidade. E a importância desses difusores ultrassônicos é, que eles não esquentam, então a molécula ela vai inteira dos óleos essenciais e difunde ali de uma forma bem orgânica. E isso traz todos os benefícios para a gente, né? Emocionais, mesmo alívio físico. Então, eu acho que assim vale investir num bom difusor para a gente poder ter esses benefícios completos, né? A doTERRA tem alguns difusores, esse até que eu mostrei, esse é um deles, eles têm mais dois outros, aí muda um pouco só a estética deles, um pouco mais decorativo, outro menos. Agora acabamos de lançar um difusor que a gente pode levar no carro, que ele é recarregável com esses cabos de USB. Então, é super prático para a gente ir em viagem. Eu ponho na bolsa e aí a gente leva onde está. Então, eu acho que precisa fazer uma escolha bem consciente do difusor para que você consiga ter todos os benefícios que o óleo pode te proporcionar. Isso, principalmente, gente, o fato de você poder viajar com um difusor dentro do seu carro. Sério, isso eu já Sem fiquei preço. muito empolgada e já quero um. Infelizmente, aqui no Chile ainda não tem doTERRA. Estamos aqui ansiosos esperando a chegada da doTERRA. E com certeza vai ser a primeira coisa que eu vou comprar na hora que a doTERRA chegar aqui, vai ser esse difusor que funciona por cabo USB que você pode colocar no carro. Porque você tem noção, criança viajando de carro? Quem tem filho sabe o desespero que é um menino pequeno, da idade do meu filho aí, 2 para 3 anos, dentro de um carro. E você poder colocar um óleo essencial que acalma essa criança, gente que enjoa, que pode também fazer Isso uso que eu do ia óleo comentar, essencial. o enjoo mesmo. Você põe uns Engeste ali, por exemplo, né? Isso já vai te aliviar na viagem, no mal-estar, né? Que isso pode vir a ter.
Eu realmente eu tinha um aqui, mas ontem foi muito engraçado, porque eu fui para minha cidade natal e eu levei esse difusor portátil. E aí uma amiga lá, e que, enfim, já é minha cliente, não tinha esse. Não, e o meu estava novinho, né? Porque eu tinha acabado de comprar para mim. Não, você vai me vender esse aqui, eu quero ficar com esse. Então, quer dizer, ela me levou o difusor, não pude nem mostrar para vocês hoje. Ai, acontece. É. Ó, a Ana está perguntando qual é o melhor óleo para resfriado e para peito congestionado. Ela está perguntando para você, ela falou Rê. Você quer Ah, responder? então, olha, eu gosto demais de usar o Brief, que eu acho que ele é super descongestionante, isso é um mix de óleos, então ele ajuda bastante nessa questão. Mas a gente tem, por exemplo, o Lemon, que é um mucolítico, ele também ajuda para essas questões, dá para a gente fazer um xaropezinho aromático. Enfim, a gente pode mandar todas as receitinhas para vocês. É só deixar aqui o seu arroba, o seu contato, que a gente manda para você. Mas eu gosto do Brief, o próprio Peppermint. Depende muito de quem vai usar isso, né? A gente tem que considerar um pouco se é criança, se é idoso, se é gestante, enfim, alguns cuidados. E que esse é o todo diferencial da doTERRA, né, Séries? Que eu acho que assim, a doTERRA, quando você compra um óleo através de nós, consultores, esse é o grande benefício que você tem, é de ter toda a mentoria nossa, informações de como você usa e quais são aqueles óleos melhores para a sua necessidade. Né? Então, a gente consegue montar um protocolo bem específico para cada um. E para ficar coisa bem personalizada, diferente quando você entra numa loja de produtos naturais, por exemplo, que você vai comprar um óleo essencial ali. Primeiro, a gente não tem a certeza da pureza, qualidade daquele óleo, e não tem uma consultora como nós para poder te orientar. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Ela está perguntando se copaíba pode, seria para um idoso. Ana, olha só, se é para um idoso, é legal a gente ter alguns cuidados, mas se o idoso está com secreção, eu acho que a copaíba pode ser um óleo para ser usado junto, mas ele sozinho, nessa questão de reduzir muco e secreção, talvez não tenha um resultado perfeito, assim, né? Ele sozinho talvez não dê conta. Mas ele pode ser utilizado em conjunto porque o óleo de copaíba é maravilhoso para melhorar o sistema imunológico. Então, eu acho que é um bom protocolo junto com copaíba, mas eu utilizaria junto ou limão ou breathe para ter esse efeito mucolítico, além de outros óleos. Mas aí você pode te mandar direct e a gente conversa e te orienta melhor Exatamente. com relação ao uso específico para esse caso, tá bom? E eu queria aproveitar também para falar de um último uso aromático, antes da gente passar para o uso tópico, que é com relação a essa questão de secreções, que é um uso que eu gosto bastante, que é o uso na tigela. É uma coisa simples que você pode fazer para potencializar a inalação do óleo essencial, que é pingar algumas gotinhas do óleo essencial em uma tigela de água quentinha. E quando essa água começa a evaporar, o óleo essencial ele é muito volátil, então o vapor do óleo essencial vai penetrar as narinas e você tampa a sua cabeça com uma toalha e você respira aquele vapor não tão quente, para você não se queimar, obviamente, quentinho, daquela tigela, e isso vai melhorar muito. Resfriados, sinusite, vai descongestionar, né? E melhora também rinites. A galera da rinite aí pode fazer essa inalação na tigela quando estiver na crise. Eu não preciso fazer na tigela, só de eu inalar o óleo essencial, como a gente fez aqui no início da live, na mão, para mim a minha rinite já passa. Mas tem gente que precisa de um uso um pouquinho mais intenso e a tigela ela vai te proporcionar essa evaporação junto com o vapor, vai ajudar a diluir melhor as secreções. Não, e sem contar que vai também já te ajudar na parte emocional, né? Isso aí está te ajudando no físico e, em consequência, na parte emocional. Eu gosto muito, uma dica que eu gosto é quando eu vou tomar banho, eu já faço do meu banho uma sauninha, entre aspas, né? Então, eu pingo uma gotinha daquele óleo que eu quero naquele dia, naquela noite, eu pingo nos 4 cantos do meu box. E aí, aquele calor da água, ele já evapora ali, e aí ele já me traz
eu já estou usufruindo desses benefícios que o óleo nos traz na forma aromática. Então, fica a dica aí. Uma dica Eu simples adoro e que fazer isso. funciona. Funciona, é maravilhoso. E deixa o banho assim, aquela sensação, né, de autocuidado, que você se ama, que você se cuida, pinga lá um olhinho de gerânio, laranja, eu gosto muito, lavanda. E agora a gente vai falar sobre o uso tópico dos óleos essenciais. Então, como que funciona o uso tópico? O tópico é quando você passa na pele. Os óleos essenciais também podem ser utilizados passando na pele. Alguns óleos essenciais podem ser usados puros na pele, mas não são todos, na verdade, uma minoria. Mas você não precisa se preocupar com relação a isso, porque a gente sempre orienta quais são as melhores formas de uso de acordo com as suas necessidades. A diluição, aqui no feed tem tabela de diluição para quem quiser aprender a diluir. Então tem só procurar aí os posts para baixo, vai encontrar a tabelinha. Se quiser, fala comigo por direct que eu envio essa tabela. E essa tabela é uma proporção do óleo carreador, que é um óleo vegetal, com relação ao óleo essencial. De acordo com o quê? Com a idade da pessoa, com o tipo de pele da pessoa e com o que ela está esperando de efeito daquele óleo. Ou seja, é um uso cosmético, é um uso para dor crônica, é um uso para dor aguda. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Idade, tipo de pele, para poder fazer as diluições e as necessidades, tá? Então, como que funciona? O óleo carreador, que é um tipo de óleo vegetal que precisa ser 100% puro, ou um creme neutro, que também precisa estar isento, livre de substâncias tóxicas, como petrolatos e outros, para poder fazer efeito. Você pode usar essas substâncias com algumas gotas do óleo essencial e passar na pele para que esse óleo seja melhor absorvido. Porque o óleo essencial, ele evapora muito rápido. Então, se você usa ele puro, além dele poder machucar a sua pele, que alguns óleos essenciais eles podem agredir a pele, ele vai evaporar mais do que entrar na pele. Então, a gente usa ou o creme neutro ou o óleo vegetal para a gente poder melhorar a capacidade da pele de absorver o óleo. Esse óleo carreador ou esse creme neutro vão ajudar, então, a pele a absorver melhor e você vai ter melhores efeitos, tá? É importante a gente entender com relação ao creme neutro, como eu expliquei antes, que não é o creme neutro da farmácia. Tá? Esse neutro não é o neutro da farmácia, porque às vezes a gente vê sabonete neutro. Isso é com relação ao pH. Tá? Esse neutro da farmácia é com relação ao pH. O neutro que a gente fala é isento de substâncias, silicones, petrolatos, fitatos, tem várias coisas que a gente precisa, parabenos, que a gente precisa evitar para que o óleo essencial consiga agir da melhor forma possível ali na pele. Então, eu recomendo que se for comprar creme neutro, usa o da doTERRA, que é maravilhoso, incrível, e que você pode misturar na mão mesmo, a gente ensina. Então, cada dia você pode ter um efeito diferente no seu creme, né? Você pode colocar, por exemplo, um dia que você quer mais energia, mais criatividade, mais alegria, laranja, e daí você passa o seu creminho com laranja. Se você quer relaxar, lavanda, e você vai fazendo diluições de acordo com as suas necessidades ao longo do dia. E também, claro, com óleo vegetal, pode fazer óleos de massagem. Nossa, dá para fazer tanta coisa, o uso de cosméticos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí eu queria saber da experiência da Renata. Qual a sua experiência com o uso tópico, Rê? Então, e eu adoro também o óleo de coco da doTERRA, porque ele é fracionado. Então, é um óleo que ajuda e que penetra muito fácil nas nossas camadas celulares aqui, né? Então, é um óleo que eu sugiro realmente para todo mundo, porque ele não tem contraindicação de pele, oleosa, mista ou seca, enfim. Então, é um óleo que comporta, que é bem... atende a todos. Olha, eu gosto muito, assim, eu acho que tudo, óleo é aquilo, é a vibe que você tá, é o sentimento que você tá, aquilo que você precisa. Então, eu uso topicamente. Eu, ao acordar, eu uso On Guard, porque a gente tem que tratar da imunidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu uso muito On Guard nas solas dos pés. Então, eu gosto muito de usar. Então, tenho sempre um óleo de coco na minha cabeceira, já um On Guard, porque ali mesmo eu ponho lá 3 gotas do óleo de coco, pingo uma gotinha, ou no máximo 2 do óleo do On Guard, eu passo no pé. Mas eu uso, como você falou, no creme. Eu uso creme com gerânio,
E hoje em dia, todo o meu tratamento, por exemplo, de anti-envelhecimento, é todo feito com óleo essencial. Então, é assim, eu realmente, assim, eu não uso mais nada comprado, assim, de fora. Eu usava muito esses produtos franceses, essas coisas, esses, né, esses anti-idade, anti-envelhecimento, tira-mancha. Hoje não, hoje eu faço meus blends com os óleos essenciais. Então, eu estou muito satisfeita, assim. Agora, em especial, eu estou usando uma linha de skincare da doTERRA, que também estou gostando muito. Mas antes de começar a usar esse, porque esse é bem recente, eu fazia o meu próprio cosmético já também com os óleos. Então, é isso. Minha rotina é On Guard, que é a imunidade, que aí eu uso topicamente. O meu creme para o corpo, que aí eu misturo com algum óleo essencial que eu goste. E coisas pontuais. Então, por exemplo, às vezes, se você tem uma micose, ou se você tem algum problema na unha, ou se, sei lá, alguma queimadurazinha na cozinha, eu gosto de deixar muito a lavanda, porque a lavanda é excelente para queimadura. Então, vira e mexe, como eu não sou chefe de cozinha, estou longe disso. Às vezes eu me queimo e aí eu uso óleo. Então, essas são as formas que eu normalmente uso. A Evna tá aqui. Oi, Evna, que bom que você conseguiu entrar. A Evna, ela trabalha aqui no Chile com massagens e essa é uma das formas do uso tópico que eu adoro, que é através dos óleos de massagem. Então, eu queria aproveitar para dar aqui o exemplo dela, É. que a gente fez inclusive para quem está aqui no Chile, viu, gente? Me manda direct para fazer massagem com a Evna, porque ela é a única que tem óleos essenciais nos seus óleos de massagem, que faz um tratamento exclusivo de acordo com as necessidades dos pacientes. Então, a gente desenvolveu uma linha de óleos de massagem para ela e ela tem aí para relaxamento, para dar energia. Depois vocês pedem o cardápio e daí eu passo o contato dela para quem estiver aqui no Chile e quiser fazer massagem com ela. E você consegue fazer não só o resultado estético durante a massagem, né? Massagem redutora, os óleos essenciais também ajudam a reduzir medidas, a queimar gordura, mas também, ao mesmo tempo, você está tratando as suas emoções. Você está inalando aquele óleo de alguma forma, porque ele também evapora, isso está entrando pelas suas narinas, e você também tem a sensação de relaxamento, de bem-estar. Então, você sai de uma massagem se sentindo muito mais completa, né? Eu acho incrível, incrível esse uso dos óleos essenciais na massagem. A gente tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui. Aí. Preciso fazer mais para o meu rosto. Sim, eu tenho receitinhas aqui. A Rê também sempre posta receitas. E claro, quando você começa a criar o hábito, né, e a trocar todos esses produtos que de alguma forma fazem mal, que têm substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, para produtos mais naturais com óleos essenciais, daí você vai vendo os resultados e assim, gente, é impressionante. Tudo que eu não vi durante todo esse tempo usando cremes, eu comecei a observar agora os efeitos, por exemplo, eu sempre tive espinha. Eu era uma mulher adulta, adolescente, todas as fases da minha vida eu tive espinha. As É minhas mesmo? espinhas só sumiram quando eu comecei a usar os meus produtos feitos por mim com óleos essenciais. Então, assim, não adiantou toda uma vida utilizando creme para espinha da marca XYZ. O que melhorou foi tratar com produtos naturais e com óleos essenciais. Então, falando sobre cosméticos, sobre óleos de massagens e para terminar o uso tópico, existem também algumas outras formas que a gente pode usar. Entrando aí no assunto de ginecologia natural, você pode fazer banhos de assento sempre acompanhada, né, por um aromaterapeuta ou consultora de bem-estar para te orientar a fazer esse banho de assento. Semana que vem a gente vai ter uma live aqui falando só sobre ginecologia natural e a gente vai falar também sobre Ah, o uso de bacana. óleos essenciais na ginecologia natural. Mas já posso adiantar que vocês podem sim usar os óleos essenciais para tratar, por exemplo, candidíase, né, que é uma coisa que muita mulher sofre de uma forma natural e que resolve, porque eu já vi muita gente tentar tratar a candidíase de muitas formas e aquilo ir se arrastando ao longo da vida e não conseguir resolver com medicações normais, né, tradicionais.
Gilda, você também é linda. Gilda tá falando que a gente é linda. Ah, Gilda é a Somos nossa querida, lindas. é a nossa inspiradora, né? A gente usa muito óleo essencial. A gente aprende todo dia com a Gilda. Enfim, a Gilda, enfim, eu estou aqui a convite da Gilda. Enfim, então, Gilda, um beijo para você. E aqui eu estou vendo também a Solange falou, preciso usar mais para o meu rosto. Ah, pois é. Eu estou tratando bem minhas manchas, ela ainda tem um pouquinho, mas vamos fazer isso sim, Solange. Vamos caprichar nesse creme aí, nesse anti-envelhecimento, anti-idade, anti-tudo. Um beijo para vocês, todas que estão aí. Muito bem. E para finalizar, a gente vai falar sobre o uso interno de óleos essenciais. O uso interno de óleos essenciais é um assunto que a gente precisa prestar bastante atenção. Não porque seja um problema, porque não é. O uso interno de óleos essenciais é muito benéfico para o organismo. Mas a gente precisa sempre do acompanhamento. Vocês já perceberam que tentar usar óleos essenciais de qualquer maneira, sem acompanhamento, é uma coisa. Mas você ter orientações de pessoas que estão acostumadas com esse uso, que usam, que têm resultado, você vai potencializar muito mais os resultados e o caminho vai ser muito mais fácil. Então, para o uso interno é a mesma coisa. Você ter a orientação de uma consultora vai fazer toda a diferença na qualidade dos resultados do uso do seu óleo essencial. E aí, com relação ao uso interno, a gente pode fazer uso interno de óleos essenciais que sejam aptos para isso. Então, assim, por que que eu escolhi doTERRA? São inúmeros pontos. Eu posso fazer uma live aqui só com esse tema, porque eu escolhi doTERRA. Mas um dos temas que me fizeram escolher a doTERRA para trabalhar, e que eu não uso mais nenhuma outra marca de óleo essencial, é porque os óleos essenciais da doTERRA, eles são 100% puros, eles têm certificações que me permitem fazer a ingestão desses óleos de forma segura. Você vai ver que quando você vai comprar um óleo essencial, muitos deles já vem escrito, não ingerir. Então, assim, se ele está falando para você não ingerir, não ingira. Sabe? Não é porque você viu uma pessoa ingerindo óleo essencial que você vai ingerir também. Ele precisa ser da marca que aquela pessoa lá está ingerindo, tá? Não pode ser qualquer um. Então, com a doTERRA, eu sinto segurança de ingerir os óleos essenciais. Eu sei que eu não vou ter nenhum tipo de problema, porque são óleos essenciais certificados. Eles passam por análises muito criteriosas. São inúmeros testes que a doTERRA se preocupa em realizar para ter a certeza que esse óleo essencial que você está ingerindo é perfeito e que você não vai ter nenhum tipo de problema com ele. Então, desculpa, e você sabe, Séries, que antigamente, quer dizer, não tinham testes para os óleos essenciais. A doTERRA criou um protocolo que até se chama CTPG, que é Certificado de Pureza e Qualidade Garantida, porque não existia. Então, ela é muito rigorosa quanto a isso. Então, desde o plantio lá até hoje, até a destilação, até realmente tá isso disponível para a gente, são testes que ela criou. E são, sei lá quantos testes para certificar a pureza e a qualidade desses óleos. Então, realmente não são todos que têm esses certificados, né? Esses testes, né, de garantia. Isso, e os óleos essenciais, na forma de ingestão, a forma que eu mais recomendo é a fórmula da ingestão em cápsulas. Então, você pode comprar cápsulas vazias, e aí, né, de acordo com o que a sua consultora ou a sua aromaterapeuta te indicar, você vai utilizando os óleos pingando dentro da cápsula, você completa com azeite de oliva ou com óleo de coco, e você pode ingerir montando um protocolo de saúde para você. É muito interessante também, outra forma que eu gosto muito, é a forma no uso da gastronomia. Você pode utilizar óleos essenciais para cozinhar. Você pode utilizar óleos essenciais para saborizar água. Você pode usar óleos essenciais para saborizar molhos. Para saborizar azeite, gente. O que é um azeite de oliva saborizado com óleo essencial para você colocar na sua salada? Você pode saborizar. Vocês já viram? Eu já tenho receita até de bolo aqui, brigadeiro. Dá para fazer muita coisa com óleos essenciais na gastronomia. Claro que não é assim um uso terapêutico 100%. É um uso mais relacionado com a gastronomia, mas é uma forma natural de você saborizar seus alimentos e, claro, não se perde
as características do óleo, muitas vezes, quando você saboriza um azeite e você vai né, comer uma salada com esse molho, você também vai estar se beneficiando dos efeitos desse óleo. Né? Então, é uma forma que, claro, eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de tudo que tem uma coisinha diferente na cozinha, fazer um brigadeiro, Você gente, um faz, brigadeiro de né? capim Você é limão. caprichosa. Mas você é caprichosa na cozinha, eu vejo um monte de receita. Às vezes eu mesmo peço, sabe? Quem está nos ouvindo, eu escrevo para séries e falo assim: nossa, como é que você fez essa receita? Compartilhe. Gente, mas eu não nem chego na cozinha, não consigo. E a doTERRA também, você viu que criou. A gente tem agora o kit culinário com um livro de receita que foi feito com a chefe Lori Toledo, que ela é da parte bem funcional e com essa pegada natural e tudo mais. Então, ela criou um livro junto com a doTERRA de receitas que é fantástico. Então, sugiro às pessoas que gostem dessa área, né, de gastronomia que procurem, porque são receitinhas super bacanas de fazer. Então, vale a dica aí. Isso, aqui no feed a Ajuda tá comentando que bolo com óleo de on-guard fica uma delícia. Aqui no feed tem receita de bolo de chocolate com on-guard, eu já fiz e realmente fica uma delícia. Um bolinho que eu fiz de chocolate com, e se eu não me engano, esse bolo é sem glúten. Depois eu até olhar a receita lá para conferir, porque eu adoro uma receitinha natureba. Adoro, adoro uma Eu receitinha gosto de colocar o natureba. limão na minha salada. Realmente, aromatizar, eu acho que os azeites, eles ficam deliciosos. O bolo, como a Gilda falou, às vezes a gente faz um bolo aí com mel, você colocar um pouquinho do on guard, né? Porque ele é à base de cravo, canela, anis, laranja. Então, ele dá realmente, assim, um sabor muito gostoso. Tem gente que coloca peppermint no café. Tem gente que põe on guard mesmo no café ou no chocolate. Então, assim, tem várias maneiras. Eu, no meu dia a dia, você ainda não me perguntou, nem sei se ia me perguntar, mas eu vou te contar. Eu gosto muito, assim, eu tomava muito pouca água, essa é a verdade. E, então, hoje em dia, eu aromatizo minha água com limão ou uma tangerina, e aí eu passei a tomar muito mais água. Lógico que para um efeito mais terapêutico, eu prefiro, às vezes, colocar numa colherzinha com uma pontinha de mel, o óleo, aí eu faço a ingestão. Tem alguns óleos que eu faço uso sublingual. Então, por exemplo, a copaíba, porque todo mundo fala que o nosso organismo, os médicos falam hoje que o nosso organismo está muito inflamado dessas toxinas todas que a gente acaba ingerindo, dos hormônios, dos frangos e tudo mais. Então, eu gosto da copaíba, eu faço sublingual, ponho uma gotinha, no máximo duas, no meu dia a dia. E aí o limão, como eu te falei, que é um detox natural, então eu gosto bastante de usá-lo. E o frankincense. Você sabe que o frankincense, ele também sublingual, para quem tem, sabe, tá com sintoma de depressão, ele ajuda demais. Então, mas enfim, como a Séries falou, procure a gente, né, para você ter o melhor uso dos óleos essenciais. Os consultores estão aí para te orientar, né? Então, ou aqui na live, se tiver alguém convidado de outros consultores, procure seu consultor, procure quem te convidou para essa melhor orientação, que eu acho que é muito importante. Isso. E então esses seriam, né, um resumo das melhores formas, né, das formas mais comuns, das melhores, não diria mais, das formas mais comuns de se utilizar os óleos essenciais. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui. Tem uma interrogaçãozinha embaixo se quiser escrever ou comentar aqui no chat mesmo, que a gente agora vai dar um tempinho para responder as perguntas de vocês. E eu queria também aproveitar para fazer o convite, então, para quem ainda não começou a usar os óleos essenciais, depois de assistir essa live, de conhecer as formas de usar, para começar a criar a sua rotina, para você conseguir ter mais benefícios de saúde. Às vezes a gente passa, gente, um dia a dia tão corrido que a gente esquece, né, de cuidar da gente. E os óleos essenciais, eles são uma forma rápida e eficiente de você ter um momento de autocuidado no seu dia. Então, assim, é o estresse que você pode diminuir,
é uma dor de cabeça que você pode tratar na hora. Gente, dor de cabeça, muitas vezes eu uso óleo essencial e passa instantaneamente. Eu não preciso nem, às vezes eu até esqueço que eu usei, a dor de cabeça passou, eu nem percebi. E quando eu vejo, eu já estou fazendo minhas coisas do dia a dia, né, com muito mais qualidade de vida É mesmo. e de uma forma natural. Quer dizer, eu na minha casa não uso remédio. O tanto de remédio vencido que eu joguei fora, porque quem compra remédio aqui é o Seba. Seba, gente, vou contar com vocês. O Leão deu 2 espirros e ele já chegou ontem com o paracetamol, que eu vou procurar, não sei o que, tá tudo fechado lá, entendeu? Porque a gente, claro, se precisar usar, eu vou usar. Mas eu não vou usar de uma forma indiscriminada se eu posso utilizar o que a natureza me oferece. É. Então, assim, tem uma febre alta? Obviamente, gente, eu não sou louca. Eu vou utilizar a medicina da forma que ela deve ser usada, tá? Aqui ninguém tá falando para tratar Para coisas deixar graves de com lado, né? óleo essencial, Abandonar, não. né? Não. Aqui a gente está no equilíbrio. Mas no dia a dia, não tem necessidade de você ficar tomando remédio de forma indiscriminada e aleatória, porque os óleos essenciais, sabe, essa dorzinha de cabeça, ela vai passar com os olhos. Aquele estresse que você está passando, às vezes você para 5 minutos, faz uma inalação consciente desse jeito que a gente ensinou, coloca um olhinho no difusor, vai estudar, quer melhorar o foco, quer melhorar a concentração, coloca lá um olhinho no difusor que você vai sentir que você vai estar mais concentrada, mais focada, vai executar melhor as tarefas do dia a dia. Então, isso eu acho que é muito importante, né, Rê? Eu acho também. Você sabe que eu tenho, bom, tem vários clientes, né, que a gente dá apoio, dá suporte e tudo mais, mas assim, dentro de casa mesmo, sabe? Eu vejo hoje pela minha mãe. Minha mãe tem 85 anos e, lógico, ela tem a cabeça ótima, assim, sabe? Até pela idade, ela tá com a cabeça maravilhosa, mas sempre tem, né, um déficitzinho uma hoje de memória e tudo mais. E aí eu brinco com ela, assim, porque eu falo, de vez em inalar, eu falo assim para ela assim, já cheirou hoje, né? Porque assim, o frankincense, por exemplo, que é excelente para a memória, sabe? E tem feito um efeito tão grande. É engraçado como meus irmãos observaram isso e vieram comentar, né? Tipo assim, nossa, você viu, a mamãe melhorou. E por que será? E aí eu falei assim, porque, né, introduzir junto com os remedinhos que ela tem que usar diariamente mesmo, né? Introduzir alguns óleos essenciais nela, e mesmo o ômega 3, o suplemento, isso tem feito, juro, na minha mãe, que é a pessoa assim, mais próxima, assim, eu tenho visto assim, uma diferença brutal, sabe? De cabeça. Então, e é isso, os olhos são isso, é uma viagem sem volta, a Gilda mesmo escreveu aí, é uma viagem sem volta. Eu acho que quando a gente passa a usar, é difícil se abandonar, sabe? Porque realmente ele só faz bem para a gente em todos os aspectos, físicos, emocional. Então, eu sou muito feliz. Isso, e além, claro, de resolver os problemas, né, porque os óleos essenciais ajudam realmente, como eu expliquei aqui, eles também previnem, né, para que a gente consiga envelhecer de uma forma mais natural e saudável e com mais qualidade de vida. Então, assim, hoje em dia a gente vai melhorando o foco, a concentração e a memória, e quando chegar lá na frente, a gente não vai ser uma velhinha tão esquecida, a gente vai ser menos esquecida, ou talvez nem vai ser esquecida, porque a gente está fazendo um uso prolongado, né, de substâncias que ajudam a melhorar a nossa memória e a nossa concentração. Sem contar que, gente, o emocional, né, a saúde mental e emocional, hoje em dia, é o mais importante, porque se a gente não está bem emocionalmente, a gente não está bem mentalmente, a gente não tem condições de fazer as coisas básicas, né? Tudo que a gente faz é difícil se a gente não está bem emocionalmente. A gente vai no supermercado, é difícil, nossa, que terrível tá aqui no supermercado, é problema é a cabeça martelando. Então, a gente conseguir frear, né, esses pensamentos, a gente conseguir se acalmar, conseguir se sentir melhor, para a gente conseguir lidar com tudo isso que a gente ainda está passando, porque passou 1 ano e meio, mas a gente ainda está aí equilibrando os pratos e tentando, né, sair dessa pandemia da melhor forma possível. E hoje, assim, alguém falar que não está sentindo nada, não é verdade, né? Porque, assim, infelizmente, essa pandemia afetou todo mundo, né? A gente vê essas crianças que estão, né, estressadas, estão angustiadas de ficar em casa.
Então, eu acho que a aromaterapia, ela só tem a complementar e ajudar no nosso dia a dia. Então, e a gente tem que tratar as emoções, porque se a gente não está com as emoções, a gente não dorme bem, a gente engorda, a gente come mais. Então, sabe, a gente cuidar da nossa engrenagem toda, eu acho que faz parte, eu acho que a gente deve fazer isso, cuidar da gente, né? Mas você notou também, Séries, que a pandemia, por um lado, sempre a gente tem um lado bom da coisa, né? E eu acho que a pandemia fez um pouco disso, de a gente olhar mais para si, sabe? Para dentro e ver né, o que a gente está precisando. Então, e o bem-estar é isso. As pessoas só estão buscando hoje um bem-estar do modo geral. Então, E né? eu senti que as pessoas voltaram muito mais o olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, porque realmente essa pandemia convidou todas as pessoas a se revisitarem, né? E Sem a dúvida. observar a atenção que elas davam para isso. Então é isso, eu acho que a gente já conversou bastante, eu acredito que tenha sido Esclarecido, né? esclarecedor. Muita coisa. Isso, exatamente. Que a gente tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas para quem quer começar a usar os óleos, ou quem já começou, mas ainda não está se familiarizando, né, com o uso dos óleos essenciais. E muito obrigada, Renata, Obrigada pela a sua você. participação, por ter aceitado o meu convite. E a gente se vê aí em muitas outras lives Se por Deus aí. quiser. E quem precisar, nós estamos à disposição. Obrigada e um bom Um dia a super todos. beijo. Obrigada. Bom dia. Beijo. Beijo.